Série C chegando aí, segunda rodada na porta e temos Confiança versus Caxias. Jogo aí válido pela segunda rodada, o jogo da recuperação da confiança ou da afirmação do Caxias, ou um empate ali que talvez seja ruim para todo mundo. Bem, mas esse jogo vai acontecer neste domingo às 16h30, presta no horário, aqui no Batistão, com transmissão do Nosso Futebol. Eu não confirmei exatamente se vai ser só no Nosso Futebol, mas Nosso Futebol com certeza você vai acompanhar. Ingressos para esse jogo já estão à venda. Devido ao feriado, você tem a opção de comprar online em futebolcard.com, mas se você conseguir fisicamente, tem na loja Shopping do Dragão da 13 de julho e da Pedro Calazans. Você vai adquirir a sua entrada, ou se você já for sócio torcedor, os planos Lígia Mainá, Fernando França e Sabino Ribeiro, você tem acesso garantido ao Batistão. Seja sócio, ajude confiança e facilita também a sua chegada ao estádio. Mas vamos lá, vamos falar desse jogo, né? O Confiança, que chega na última colocação, a lanterna, foi o time que sofreu mais dos derrotados, que mais sofreu gols, e o Caxias, que venceu na primeira rodada, está ali no G8, na quinta colocação. O último encontro desses times foi na Série C do ano passado, em 2024, com 1-0 Caxias, jogando lá em Caxias do Sul. Gol do jogador Lucas Cunha ali no finalzinho do jogo. A Confiança ali vacilou naquela, era para ter entrado com a Celeste. Se a gente entra com a Celeste Proletária, a gente vence aquela partida, estava no G8 e hoje a gente estava fazendo um pré-jogo aqui da Série B, mas não deu. Vamos focar nessa partida aqui. Então vamos ver aqui o que a Confiança precisa fazer, né? Quais são o que esperar desse jogo para o Dragão vencer essa partida e retomar os trilhos. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário, qual a sua expectativa para Confiança. É a hora da recuperação ou ainda vamos sofrer um bocadinho aí nesse início de Série C? Deixe seu comentário para o papo desse vídeo seguir lá na caixa de comentários. Considere também se tornar membro, você me paga um cafezinho, um bombonzinho, já que estamos em época de Páscoa todos os meses, e ajuda a gente a manter o nosso canal de pé. Inclusive, dar um abraço aqui para o CDM Zona Sul, novo membro desse canal, do torcedor do Confiança, e deve ser afiliado da Trovão Azul. E também eu sempre deixo um link ou da minha loja virtual ou de um produto específico que eu estou indicando para vocês lá na Shopee. Você entra lá, faz sua compra e um pedaço vem para mim, para você não aumentar nada. Se você não quiser comprar o que eu indicar, mas só de entrar lá já me ajuda muito. E se você comprar uma outra coisa, também vai vir uma comissão para mim. Então, os pedidos que eu te faço e vão para o conteúdo propriamente dito. Bem, acho que depois da vitória, o ponto mais importante é essa defesa voltar aos trilhos. Confiança tomou 3 gols, e o comentário que se ouvia dos especialistas, tanto ali do futebol paraibano, até do futebol daqui, e de outros curiosos que assistiram Confiança e Belo, é que Confiança é um time muito bom, joga pra frente, é bonito de se ver, mas a defesa parece amadora, muito frágil, muito espaçada. Essa é uma sensação que, por mais que a gente saiba que não é assim, que aquilo ali foi algo atípico, mas não pode deixar essa impressão para os adversários. Então a defesa tem que encaixar, tem que voltar a funcionar, tem que marcar duro, tem que acompanhar, não pode tomar gol. Acho que se a gente passar esse jogo do Caxias zerado, com a vitória de preferência, seria assim o combo perfeito, mesmo que a vitória fosse magra, mesmo que a vitória fosse diferente. A defesa do Confiança deixou uma imagem muito negativa no primeiro jogo, e não é somente ego, é como os adversários nos enxergam, como os adversários nos respeitam, porque quando perde o respeito, os adversários vão vir para cima, não vão temer tanto, e isso pode complicar o jogo. A defesa precisa ser ajustada, precisa funcionar nessa partida, até porque na partida seguinte teremos um confronto contra a Ponte Preta que promete ser bastante duro. Então essa é a primeira anotação, primeiro toque que eu dou aí para a turma de Vaguinho Dias e sua comissão. Bem, agora o ataque precisa brilhar. Esse é o segundo ponto que eu espero ver o Confiança jogando no domingo. O ataque funcionou contra o Belo até a página 2, porque
pressionando muito, chutamos, acho que foi o time que mais teve chute a gol na rodada, mas nenhuma bola entrou. Tudo bem, Fracaro estava ali para fechar o gol, mas a gente não pode, tem que ter aquela bola indefensável que nem 2 goleiros peguem, e faltou essa bola também. Então é um ataque que é muito forte, ainda é o melhor ataque do Brasil, e não é por acaso, não é só um título, mas pegou só times frágeis no Campeonato Sergipano. Não foi assim, porque a gente fez gol em todos os jogos que disputamos na Copa do Nordeste, incluindo o jogo contra a América, jogando CSA, Sampaio Correia, Ceará, Náutico. Então não é só porque a gente veio do Campeonato Sergipano frágil, até porque antes a gente vinha desse Campeonato Sergipano frágil e não tinha essa quantidade toda de gols. O ataque precisa brilhar, o ataque precisa voltar a ser forte. Então Brenner precisa fazer um jogo espetacular, Camarão precisa voltar a fazer aquele jogo assim de todo mundo encher os olhos, Clemente tem que desencantar, meter seus gols, os reservas que entrarem também, enfim, Luiz Otávio, quem sabe acertar mais um bom chute fora da área. O ataque precisa voltar a brilhar, porque acho que é esse ataque, esse DNA ofensivo que é a cara do Confiança, que vai dar a confiança para esse jogo contra o Caxias e os próximos que virão na Série C. Então o ataque precisa brilhar. Eu sei que estou me repetindo, mas é porque isso tem que ser mantra. A gente precisa fazer um bom jogo ofensivamente neste domingo. E falando agora do Caxias, tomar cuidado com as bolas aéreas. Nós já sofremos com bola aérea nesse campeonato. Basta ver como foi o drama na final do Campeonato Sergipano contra o Itabaiana, e parece ser a principal arma do Caxias. Pelo menos foi assim no jogo contra o Floresta, jogando em casa, um Caxias que deu muita bola pro Floresta, que deu muita bola pro Caxias. Eu imagino um Caxias que deva vir mais ressabiado, né? Mais conservador, talvez seja a palavra melhor. Então eles devem abusar muito do cruzamento na hora que tiver com a bola no ataque. Então, de preferência, não deixar cruzar, e se não for possível não deixar cruzar, tem que cortar, não pode deixar na sobra. Inclusive o gol do Caxias contra o Floresta foi uma segunda bola perdida, e vocês lembram como foi o gol do Itabaiana lá na Serra, no primeiro jogo da final. Foi um roteiro bem parecido, né? Escanteio, a defesa corta, sobra para o jogador, só que dessa vez, contra o Itabaiana, ele chutou direto. No caso do gol do Caxias sobre o Floresta, teve um desvio no meio do caminho, o jogador dominou e guardou o gol. Então, bola aérea tem que tomar muito cuidado. A gente já tomou 2 gols assim do Itabaiana nas finais. É talvez um dos pontos fracos da defesa do Confiança. Imagino que Vaguinho esteja treinando isso, mas é importante demais não sofrer com esse quesito no jogo contra o Guaraná. E finalizando, olho nele, Tomás Bastos, 32 anos, meia, esteve na temporada passada, estava até olhando os dados de Confiança Caxias de 2024, foi o principal jogador daquela partida, segundo o SofaScore. A bola passa por ele, ele é o principal articulador de jogadas do Caxias. Então, se tem alguém que precisa de uma marcação um pouquinho mais próxima, um pouquinho mais perto, é o nosso querido Tomás Bastos, que ele não volte feliz de Aracaju. Fechando agora de verdade verdadeira, a escalação do Confiança deve ir com o Rafael Mariano no gol, nas laterais Valdir Júnior e Ayrton, o meio campo Fábio, Giovanni e Luiz Otávio. Talvez o menino que veio do Vitória, eu esqueci o nome dele, vou botar aí na tela, possa jogar, já que ele entrou no final do jogo. Eu acho que ele é o titular natural da posição, mas ainda não está com a físico tão bem assim. O ataque nós devemos ver Brenner no lado, Camilo no outro. Brenner no lado, Camarão no outro, e no comando de ataque Clemente. Esse deve ser o time do Confiança. Dionísio, lembrei o nome. O meia que eu falei, e talvez entre no lugar de Giovanni, Dionísio. Não vou editar, vocês me entendem. Então acho que é essa a escalação que o Confiança vai. Essa foi a escalação que foi contra o Belo. Foi bem, mas faltou ali o ataque dar aquela melhorada, aquela encoxada. Acho que visualmente, pela temporada e pelo que eu vi nos 2 jogos, o ataque do Caxias não é tão forte como o ataque do Belo, mas não adianta simplesmente achar que, por não enfrentarmos um ataque não tão letal quanto o do Botafogo, que dá para vacilar. Então, que esse meio campo aí consiga segurar e que a defesa não deixe passar nada. É isso, turma. Depois de Caxias e Confiança, a gente faz aqui um vídeo gravado para falar de como foi essa partida. Todos os caminhos levam ao Batistão. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.